a mais uma webinar da 38ª subseção da OAB de Santo André, da Comissão de Direito de Família dessa subseção. Na data de hoje, nós vamos tratar de direitos reais e seus efeitos no direito de família e sucessões. Quem vai nos brindar com seus conhecimentos sobre o tema são dois, né, palestrantes que entendem tudo sobre isso, que são o doutor César Peghini e a doutora Daniela Mucilo. Eu vou falar brevemente sobre o currículo dos dois, que é enorme, mas, enfim, vamos falar aquilo que é essencial. Dr. César Peghini é doutor em Direito Civil, mestre em Função Social do Direito e professor de diversos cursos e pós-graduações aí. Doutora Daniela Mucilo é especialista em Direito de Família e das Sucessões e mestre em Direito Civil. Eu já agradeço aqui a presidente Andréa Tartucci pelo apoio, né, às nossas webinars. Agradeço a diretora de comissões, Priscila Koga, e a toda a diretoria aí, que sempre nos apoia nos eventos. E passo a palavra à doutora Renata para que ela faça, né, as boas-vindas a todos os participantes. Depois a gente já dá início à live, que é o que todo mundo quer ver, né? Pode falar, doutora Renata, à vontade para suas considerações. Abre o áudio, Rê. Bom, tá vendo, gente, como eu não sei lidar com essas tecnologias? Difícil. Bom dia a todos, obrigada a todos pela presença, obrigada, doutora Andressa. Quero agradecer primeiramente aos meus palestrantes por aceitarem o convite e fazerem essa parceria com a gente. Agradecer à casa, na figura da presidente, da nossa diretora de comissão. Agradecer à comissão pelo empenho, pela ajuda para que esse evento pudesse acontecer. E agradecer a todos que estão aqui. Tenho certeza que vai ser uma palestra brilhante, porque os doutores são excelentes, já tive a oportunidade de receber conhecimento deles e tenho certeza que vai ser muito bom. Passo a palavra para a doutora Andressa para a gente iniciar nosso webinar. Bom, vamos dar início, então, à live, passando a palavra para a doutora Daniela e para o doutor César para a explanação deles. Boa palestra a todos. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui na Comissão de Direito de Família da OAB de Santo André, na pessoa da doutora Renata Casagrande, agradecer a receptividade da doutora Andressa, e não poderia deixar de agradecer o convite também do meu amigo, grande amigo, doutor César, que é sempre um motivo de muita alegria dividir qualquer bate-papo, café, painel, aula, é sempre um aprendizado. Olha, um café hoje com você, César, já seria para mim maravilhoso, né? A gente que batia papo semanalmente, de repente tivemos aí a nossa convivência repentinamente extirpada. Então, é um aprendizado estar aqui sempre com o doutor César, a gente realmente tem aí essa sintonia, essa afinidade nessa matéria em especial, dentre outras, o que nos torna não só grandes amigos, somos unidos pelo direito real, pelas aulas, e torna assim, um aprendizado conjunto. Eu tenho certeza que todos vocês aí sairão daqui com novas ideias sobre o tema. Essa, pelo menos, é a nossa intenção, né, César? Exatamente. Bem, muito bom dia a todos e a todas. Eu sempre fico, na verdade, eu que venho para poder estragar a imagem da manhã de vocês, porque tantas mulheres bonitas do meu lado, eu fico até, de certa forma, um pouco constrangido. E eu acho que é isso que eu vejo daqui para frente, né? Eu vejo muitas mulheres em lideranças, assim, o mundo feminino para mim é muito, 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 muito querido, e poder acompanhar isso e ver essa mudança de paradigma, a gente tendo cada vez mais professoras de qualidade, como a professora Daniela, poder sentar, muitas das vezes, poder conversar sobre temas maravilhosos e ter uma manhã tão linda quanto essa, para mim, é uma grande amizade. E falar que é uma palestra, assim, eu não quero desmerecer o evento, muito pelo contrário, e muito menos essa casa que muito me respeita, a professora Andréa, amiguíssima, tive uma convivência com ela de um mês inteiro na Espanha, quando fizemos uma pós-graduação na Espanha, mas
falar com a Dani, na verdade, é uma conversa livre, espontânea. Eu não tenho problema nenhum de conversar com ela, não tenho dedos, não tem meias palavras, não tem meia verdade. E isso facilita muito, não é? A nossa conversa, facilita muito o nosso diálogo, e eu acho que isso que nos faz, no final da conta, receber novos convites, e toda vez que eu tenho uma oportunidade para vir conversar com os colegas advogados sobre em cultura e eventos, essa é a segunda vez que nós fazemos um evento parecido. O primeiro foi um acidente de percurso, depois esse acidente vem se tornando uma máxima. Nós montamos um curso logo depois disso, que me parece também que foi de bastante sucesso, não em Santo André, em São Bernardo, e a gente pretende, se possível, retomar esse projeto aqui em Santo André. Nós temos amigos, muitos amigos em comum. Eu tenho certeza que uma parte da nossa audiência, eu vejo aqui pelos nomes que estão aqui, são os nossos alunos da nossa pós de família e sucessões de diversidade, que é capitaneada pelo professor Gilberto Maestro, que é um grandíssimo amigo e que tem uma atividade muito forte por aí. E é basicamente isso, gente. Eu sou assim, quem me conhece, quem é meu aluno sabe que, para mim, não há uma ideia de eu estou aqui, vocês estão aqui, estamos todos iguais. A única coisa que eu fiz um pouquinho mais é estudar um pouco de direito civil, só isso. E dizer bom dia para cada um de vocês que estão aqui, né? A gente recebia já um bom dia da Miriam, da Ilza. Pelos nomes eu conheço vocês, como, apesar de não estar vendo aqui pelos nomes, a gente sabe, a Miriam, a Ilza, o Everaldo, a Cris, que com certeza está em quase todos os nossos eventos aqui, quando a gente pode falar, ela está aqui, a Renata. Gente, obrigado mais uma vez. Então, por uma questão não só de gentileza, mas por competência, eu deixo primeiro a Daniela falar, porque ela acaba com todos os assuntos, aí depois eu fico constrangido, eu falo, tá tudo certo, então foi isso que aconteceu. Dani, você nos brinda com a primeira fala, com a primeira parte? Claro, César, sempre um prazer. Na verdade, ele arremata e ele corrige meus cacos, entendeu? Sabe, revezamento, que deixam o melhor para o final, para dar aquele sprint e tirar o atraso. Então, é isso. Mas a ideia, como o César falou, é um bate-papo. A gente não consegue jamais, nem é essa a nossa intenção, esgotar o tema dos direitos reais. Ao contrário, mostrar essa intersecção entre direito de família e das sucessões e direitos reais. E quão importante é o advogado ter esse conhecimento mais fundo de direitos reais para poder resolver os seus problemas de direito de família e de direito das sucessões. Então, a nossa ideia nesse bate-papo, nessa conversa absolutamente informal, é essa troca de ideias, mas para mostrar para vocês como os direitos reais, o direito das coisas, que eu não sei, ele tem um estigma, né, de essa parte da matéria eu deixei para trás, foi a parte que eu estava mais estressado na faculdade, eu pulei, eu já estava fazendo o meu trabalho, eu já estava trabalhando, e eu nem lembro direito. Eu escuto isso muito, reiteradamente dos alunos. E o que eu acho que, humildemente, o César e eu, que a gente está tentando fazer, é resgatar um pouco isso, para mostrar que não é uma disciplina estanque, que não conversa e que não tem impacto. Você, quando vai fazer uma partilha por conta de um divórcio, por conta de uma sucessão, você está falando de propriedade. Só que nem sempre é só propriedade, nem sempre vem ali aquela matrícula assim, tinindo, né? Perfeita, linda, sem nenhum penduricalho, né? Eu chamo os ônus reais de penduricalho, sem nenhum penduricalho, bem linda no seu colo, só para você partilhar. Não, vem posse, vem os penduricalhos, vem um direito ao usufruto, vem um direito de superfície, vem habitação, sei lá o que vem, mas vem, né? A gente não escolhe, as coisas vêm como elas são, é a vida real. E isso é o quê? Direito das coisas. Então, você precisa saber, pelo menos, distinguir direito das coisas dos demais ramos do direito, para saber onde pesquisar, e para saber que ele tem um conjunto de regras próprias, intrínsecas aos direitos reais e que comandam a maioria das situações e você não consegue fugir, porque são regras fechadas, né? Você tem ali um corpo hermenêutico ali de interpretação para ser aplicada nessas regras de direitos reais que você não pode fugir. E isso é muito importante. Você pode ter um problema sucessório, um problema decorrente de direito de família complicadíssimo, se você consegue matar, e esse é o tema, matar na origem, pronto, você já resolveu o seu problema, às vezes muito mais complexo. Então, essa é a ideia, né?
feita essa primeira introdução, vamos só localizar a matéria. A gente está falando do quê? De direito das coisas, né? Direitos reais, né? Faz parte aí da parte especial do livro das coisas, que é, vamos dizer de uma maneira bem simples, dividido em 2 grandes grupos: posse, que não é direito real, e direitos reais. E a matéria é tão fabulosa, ela é tão organizada, que você tem ali o estudo da posse, que começa no artigo 1196, e vai falar sobre posse, os efeitos da posse. Na verdade, a gente estuda a posse mais para estudar seus efeitos, né? Como que ela impacta, porque ela é uma relação de fato sobre a coisa. E quando a gente fala relação de fato, eu estou querendo dizer e contrapor a relação de direito. Por quê? Porque na propriedade você tem um título, eu sou o dono, está aqui, eu ostento, acabou. A posse eu tenho que provar por A mais B, né? Ou através de um título que não é uma matrícula, através de uma situação de fato, de uma relação jurídica, sei lá qual, nós temos inúmeras, que eu sou possuidor e que eu ajo com relação àquela coisa como um possuidor, né, de boa-fé, ad interdicta, ad usucapione, não se impactem com esses nomes complicados, é só um nome que a gente usualmente emprega para facilitar a compreensão. E, de outro lado, eu tenho ali um artigo que é o artigo que ele é um artigo de urgência, é o artigo que, quando tudo der errado e você estiver diante de um problema e você não souber quais as regras que você aplica, vai lá nesse artigo, sabe, quebre o vidro que você vê no metrô, na sala, nos corredores, né, dos prédios, quebre o vidro, é o artigo 1225. Se o seu problema, né, aquele problema que caiu no seu colo, você tem ali, né, no 1225, é direito real. Se não está ali no 1225, não é direito real. Então, assim, saber o que não aplicar, o conjunto, né, hermenêutico, que não deve aplicar em determinado assunto, em determinado problema, já é meio caminho andado. Saber, então, o que aplicar, seu caminho está ganho. Então, eu acho que a nossa ideia, minha e do César, é mostrar para vocês que tem um campo enorme para vocês aprofundarem, para vocês estudarem, e que faz a diferença a hora que você está ali na partilha, na sucessão. Isso é importantíssimo. A gente não para de estudar. A vida é um eterno estudar, estudar, estudar. Eu tenho uma filha adolescente que fala: mãe, eu não quero fazer direito, você estuda demais. É claro, porque eu não gosto de estudar, né? Já estou aqui dizendo, não gosto, estuda ali naquele limite para passar de ano. Você estuda demais. Quando que você vai parar? Ela acha que vai ter um dia que vou parar. Eu falo, não tenho como parar. Por quê? Porque o direito é dinâmico, graças a Deus, cada dia é uma situação nova e que a gente tem que debruçar e estudar. Mas, se você tem os princípios bem formados, você navega, a regra muda, o princípio não, e você navega, você, né, facilita a sua vida. Lógico que a gente sempre tem um amigo para discutir, né, César? Para falar, olha, esse daqui eu não sei, me ajuda. Mas isso faz parte do jogo. Então, pessoal, essa é a ideia. Saibam que existe, né, essa parte aí importantíssima, com esse conjunto de regras. Então, de um lado a gente tem posse, do outro lado a gente tem direitos reais. O artigo 1225, ele começa a falar de propriedade, é o primeiro inciso, e se você entender propriedade também, metade do seu caminho já está pronto, porque a propriedade, ele é o direito real mais completo, ele é o único direito sobre a própria coisa, tanto que no Código de 16, ele não vinha no inciso, ele vinha no caput. São direitos reais, vírgula, além da propriedade. Daí ele começava a lista. Por quê? Para ele falar o seguinte: estuda a propriedade, entende propriedade, que depois você consegue entender a lógica dos outros direitos reais. Por quê? Porque todos eles emanam de um pedaço da propriedade. E falar de propriedade não é simplesmente falar do dono, é esse que é o ponto, né? É falar do que pode fazer um dono, de quais poderes que ele tem na sua mão, de como ele desmembra e distribui esses poderes. Então, quem é dono faz o quê com a coisa? Tudo. É um poder infinito, absoluto? Não, a gente sabe que não é. A gente tem freios, sistemas de freios e limitações, né? Dentro da Constituição, dentro do próprio direito privado, dentro da própria vontade do titular. Quando você faz um testamento, né? Quando você faz uma doação e você diz, olha,
faço um testamento, eu deixo meu imóvel para o César, mas é incomunicável. O César não pode comunicar isso com o cônjuge dele, né? Então, pronto, eu já limitei esse direito, ele não tem poder absoluto, porque se ele escolher determinado regime de bens, isso não vai ser comunicável. Então, vejam a riqueza que a gente tem. Bom, feitas essas duas grandes distinções, né, esses dois grandes caminhos, eu vou começar a falar da posse e do impacto que a posse tem no direito de família e das sucessões, né? A posse, ela se espelha na propriedade. O possuidor, ele tem de fato, ele não tem de direito, mas ele é alguém que tem uma relação jurídica importantíssima sobre a coisa e ele precisa partilhar o que ele tem. Aqui eu já estou voando, né, para a questão da sucessão, para a questão da partilha. Muitas pessoas perguntam, mas se o fulano, né, se o falecido só deixou posse, aliás, eu não gosto desta fala, só deixou posse, porque a posse tem proteção autônoma e independente da propriedade, por isso que ela tem ali, né, o tratamento dela, a parte dos direitos reais, é posse que a gente vai discutir. Ele não tem a propriedade do imóvel, portanto, eu não tenho que partilhar aqui no meu divórcio. Sim, você tem o quê? Posse? É posse que a gente partilha. É posse que a gente partilha, é esse ter de fato. E isso decorre de uma relação de inúmeras origens. Então, eu posso ter um compromisso de compra e venda, que, aliás, ganha áreas de direito real, quando a gente tem ali alguns requisitos cumpridos. Eu tenho um formal de partilha, que eu recebi uma coisa e não registrei no meu nome, então, a rigor, eu tenho uma posse. Eu tenho uma carta de sentença, eu tenho uma situação a qual eu sucedi a alguém em determinada coisa, então eu tenho a posse, e o Código Civil, ele se preocupa com isso. Ele fala que a posse é transmissível e a posse pode ser transmitida a título singular, né, a título universal, ela pode ser transmitida por ato inter vivos e causa mortes. Então, ali tem dois artigos no Código, o 1206 e o 1207, que são super importantes, para você saber exatamente o que você recebe, o que você tem ali a discutir. O 1206, ele trata da questão da transmissão da posse causa mortes, porque ele fala do herdeiro e do legatário, né? O herdeiro recebendo a título universal, o legatário recebendo a título singular. Esse artigo, especialmente se nós estamos falando de inventário, é importantíssimo. Por quê? Porque o herdeiro, quer seja universal, quer seja um herdeiro legatário, ele continua a posse do seu antecessor. Ele não tem escolha, ele continua a posse que o outro tinha. Se o falecido tinha uma posse justa, só para a gente lembrar, né? Aquela que não tem violência, clandestinidade, precariedade, de boa fé, uma posse, já para ir além, com requisitos para uso capião, como a gente chama de posse ad uso capionem, uma posse que já permite o reconhecimento da uso capião, essa posse que o herdeiro vai receber. E aí, eu coloco isso no meu inventário, o inventário desse falecido, eu sou herdeira, eu coloco posse, eu não tenho nenhum documento, eu tenho um instrumento particular de compra e venda ali perdido, ou eu tenho um compromisso, ou eu tenho um formal nunca registrado, sei lá, é isso que você tem, é isso que você vai colocar, porque é isso que ele deixou. E não existe uma mágica que no momento do falecimento, aquele título ganha ares, né, de propriedade, isso não acontece. Você vai dividir e partilhar aquilo que ele deixou. Mas você tem que saber que isso tem proteção jurídica e o legislador, ele trata desta possibilidade de você inventariar posse. É a posse que você vai inventariar. Então, o herdeiro vai entrar o quê? Na posse. Nós temos aí o princípio da Saizine, que diz o quê? Né? No exato instante do falecimento, da sucessão, a posse-propriedade dos bens do morto. Eu prefiro até falar as relações jurídicas do morto transmissíveis, porque nem todas o são transmitidas aos herdeiros. Então, eu tenho que colocar. E essa situação gera consequências importantíssimas em várias questões que a gente não tem como tratar aqui nesse nosso tempo, né? A gente precisaria, né, elencar uma a uma, mas é importante vocês saberem que a posse é uma relação sobre a coisa transmissível e partilhável que entra em partilhas
decorrentes de divórcios e em partilhas decorrentes de sucessão causa-mortes. Quando a gente fala em legado, né, especialmente em legado, né, aquela deixa singularizada de uma coisa destacada do patrimônio do falecido, é mais importante ainda, porque as regras do legado, se vocês derem um salto lá para o final do Código, 1923, 1924, tem lá uma regra que diz o seguinte: olha, o legatário ele não tem a posse imediata dos bens da herança, o que, a rigor, causa aí um certo choque. Mas ele tem a propriedade. Olha que coisa. A Saizine transmite a propriedade, mas ele não tem para logo a posse dos bens da herança. Está lá no parágrafo 1º. Então, você é um legatário que recebeu hipoteticamente um imóvel, a rigor você já recebeu a propriedade, uma ficção jurídica, claro, porque você precisa ultimar o inventário, mas você não tem a posse. E aí eu pergunto, quem responde pelos encargos desse imóvel se eu não tenho a posse, tenho a propriedade? Quem está possuindo? Então, eu sei que temos aí a obrigação própria rem, que adere às coisas, mas, em última instância, eu respondo perante o fisco, a prefeitura, mas eu posso cobrar isso de quem tem a posse do bem? Outra coisa, existe um desmembramento da posse? Eu tenho propriedade e posse indireta e alguém tem posse direta, porque a gente só pode falar nesse desmembramento entre posse direta e posse indireta quando eu tenho essas duas figuras. Se eu tenho uma coisa e eu moro nela, eu sou proprietária e eu uso para os fins, quais sejam esses fins, eu não posso falar que eu tenho uma posse direta. Por quê? Quem tem a indireta? Se eu não tenho quem tem a indireta, eu tenho o quê? Posse. E isso é importante, não é uma simples questão semântica, porque o legislador, quando ele trata dos efeitos da posse, diz que o possuidor pode defender a sua posse, o possuidor tem direito aos frutos, o possuidor tem direito à indenização, o possuidor tem direito às benfeitorias, que são os efeitos, alguns dos efeitos da posse. Ele não distingue qual possuidor, se é direto ou indireto, ele fala possuidor. E, além disso, quando a gente pega uma questão possessória, a gente tem que classificar que tipo de posse tem aquele sujeito. Posse justa, injusta, boa-fé, má-fé. Por quê? Porque dependendo dessa classificação, eu tenho efeitos que se aplicam e outros que não se aplicam. Então, vejam, apenas por isso já se justifica você estudar a posse. Pensando, indo mais para frente ainda, uma situação onde você faz um testamento aí no seu escritório para um cliente e o seu testador quer deixar um legado para alguém, será que então não seria viável já estabelecer que ele tem a posse? Será que através de um testamento eu posso constituir um direito real? E aí eu pego o gancho para a gente passar, né, aí a falar dos direitos reais. Eu posso constituir, eu posso desmembrar esses poderes de domínio em mais de 1, 2 herdeiros. Então, como é que fica essa questão da posse dos direitos reais também dentro de um planejamento sucessório, algo que está aí, né, super em voga, a gente tem falado muitíssimo disso. Vejam, os direitos reais são pedaços, né, tirando a propriedade, são pedaços, são composições decorrentes do direito complexo, que é formado por usar, gozar e dispor. O clássico, né? A tríade usar, gozar e dispor, e daí, se você quiser relembrar e completar, e perseguir a coisa das mãos de quem injustamente a detém, a possua ou a detenha. Tomem cuidado, ele não fala isso em vão, o legislador. Quando ele fala injustamente a possua, ele está falando do quê? De posse injusta, não de injustiça. Ele está falando que só pode ir atrás da coisa e exercer o seu direito de sequela aquele que tenha posse justa e que foi, portanto, esbulhado. Né? Esbulhado, alguém, o que é o esbulho? Alguém tomou a minha coisa e eu não consigo mais usar a minha coisa. Tomou de uma maneira tão efetiva, tão eficaz, que eu perdi a posse. Eu perdi a posse porque alguém tomou ela de mim. Então, eu posso ir atrás, quem quer que seja essa pessoa, e retomá-la de quem possua injustamente ou a detenha. E aqui, ele traz mais uma pessoa aqui para a nossa sala. Ele traz a figura do detentor,
que está tratada lá no 1198. Quem é? No 1197. 1198 é composta. Ele fala que o detentor é o sujeito, e quem estudou pelos livros da queridíssima, né, professora civilista, né, dos nossos primórdios, aí, a professora Maria Helena Diniz, a quem eu respeito muitíssimo as suas obras, lembra-se lá que ela falava do fâmulo da posse, né? Quem é o fâmulo da posse? É o detentor, é o sujeito que está com esta coisa, que tem relação, que tem poder sobre a coisa, um poder de fato, mas ele não apita, ele manda, ele está porque alguém mandou, né? Olha, cuida aqui da minha casa, dirige meu carro vermelho, agora segura aqui as minhas coisas e não deixa ninguém entrar aqui nessa propriedade. Ele é alguém que faz essa cara aí de possuidor porque ele está cumprindo ordem. Se amanhã alguém falar para ele, olha, sai daqui e vai cuidar de outro lugar, ele vai, porque ele tem uma relação de poder hierárquica e ele cumpre ordens. Detentor não é possuidor. E parece apenas aqui uma questão doutrinária, nossa, fâmulo da posse, que preguiça, meu Deus, você acordei cedo para ouvir falar desse cara que ficou lá, né, lá atrás, eu nem lembro. Que bobagem, não é bobagem, não é bobagem. Por quê? Porque se você tem uma situação, né, prática que é levada e cai para você no escritório, você tem que saber separar o joio do trigo. Você tem que saber pôr, né, o pininho em cada um, sabe? Marcar, bom, esse fulano aqui é proprietário, esse fulano aqui, ele é possuidor, e esse daqui, ele é detentor. Quem tem proteção possessória? O proprietário tem, né, o possuidor tem, o proprietário tem, porque ele também pode ter, né, posse decorrente da propriedade, né, o ius possidendi, que é a posse que decorre da propriedade, e esse daqui tem a posse, esse daqui não tem nada. Nada, coitado. Assim, não é, né? No sentido de deixa ele para lá, deixa ele quieto, não mexe com ele, ele tem detenção. Só que todos, quando você olha de fora, você vê o quê? Todos exercendo uma relação de fato sobre a coisa. Quando você, né, tá chegando aí na sua rua, tá entrando num estacionamento, tá estacionando o seu carro, tá chegando na sua casa, no seu apartamento, você vê alguém com uma chave entrando num apartamento, entrando num carro, você fica perguntando, nossa, a qual título essa pessoa mora nessa casa, estaciona esse carro? Será que ele é possuidor? Se ele é possuidor, ele é usufrutuário? Ou ele é comodatário? Eu acho que ele é depositário. Não, ele é habitador. Não, a gente não é tão pirado assim, né? Mais ou menos, né? Não fica. A mesma coisa, né? Quando você vê aí alguém, especialmente, né? O clássico exemplo do detentor caseiro, eu não consigo desatrelar. Eu vejo um caseiro, eu já vejo um detentor. Eu não consigo desatrelar a figura. Você fala, será que ele é caseiro? Ou será, né, que ele é possuidor? A gente não faz essas perguntas. E por que a gente não faz essas perguntas? Porque é para ser assim. Porque posse é o que você vê, o que ostenta. Só que eu tenho certeza absoluta que todos vocês são levados, que ninguém para verbalizar isso, mas são levados a fazer um pensamento natural, instantâneo. Fulano é dono da casa, porque ele está com a chave na mão. Fulano é dono do carro. Né? Você está lá pegando seu carro no estacionamento, você vê alguém do seu lado abrindo e fala, fulano é dono do carro. E ele pode ser tantas coisas. E com isso, eu convido vocês também a conhecerem, né, os direitos reais, porque você pode ter situações onde você ostenta um poder de domínio, como se dono você fosse, sem ser. Então, você tem um cardápio de situações onde você pode escolher a qual título você quer ocupar e ostentar essa relação sobre a coisa. Querem ver uma situação absolutamente clássica? Né? Casal, né? Está lá se divorciando e tem um imóvel. Qual meação para cada um? Um não tem dinheiro para comprar a parte do outro, uma situação comum, né? Daí eles falam o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, deixa assim em condomínio, olha os direitos reais entrando aqui, né? Porque agora não é mais meação. Se eles resolverem fazer a partilha deixando 50% para cada um, é uma partilha. Eu tirei. A meação, ela se realiza. A meação não existe enquanto as pessoas estão casadas. Você não pode falar, amor, né, eu quero pegar minha meação porque eu quero comprar um carro. Eu sempre brinco que é um jeito delicado de falar que ela quer se divorciar. Daí o outro fala, não, mas não existe isso, né? Pegar a sua meação.
né? Porque daí, se a gente vender metade, a gente ainda vai ter 50% sobre o que sobrar. Então, né? Fica a dica. Eu quero realizar a minha ameação, eu quero me separar de você. É um jeito bem delicado de falar que eu não quero mais ficar casada. Então, veja, a hora que você sai dessa situação de mancomunhão e realiza a sua ameação, e vocês se tornam condôminos, vocês serão regidos pelo condomínio tradicional, que está ali no 1314. César, vai vendo se não estou falando o artigo errado, que eu estou aqui, né? A capela, não estou com nada, esqueci de pegar meu código. Então, vejam, vocês agora passam a usar, gozar e dispor na medida do seu quinhão e aliar a respectiva parte, né? Sempre respeitando o quinhão do outro. E a partir desse momento, se eu quiser vender, eu posso vender, oferecendo para o outro condômino, porque ele tem direito de preferência, mas eu posso vender. E aí, vocês resolvem, bom, vamos então fazer a partilha, metade para cada um, seremos condôminos, condomínio tradicional, muito bem, e você, né, fica morando no imóvel com as nossas crianças, com os 3 filhos, tá? Ah, muito bem, a qual título eu fico? E aí eu pergunto para vocês, a qual título você quer ficar? Comodato? Direito pessoal. Vejam, a pessoa vai morar de fora, a gente não nota nenhuma diferença. Isso que é incrível. Você tem esse cardápio, esse menu. Comodato? Locação? Posso, eu pago metade, né? Vamos avaliar o bem, o valor da locação. Eu sou dona de metade, eu não vou pagar a locação para mim mesma, pago para a sua parte. Perfeito. Os nossos tribunais estão aí lotados hoje de julgados, né? Já, assim, tranquilamente sabendo que é possível cobrar aluguel sobre imóvel comum que está sendo usufruído por apenas um dos cônjuges. Então, vocês têm aí isso daí à frente. E decorre do quê? Disso, do direito de propriedade. Muito bom. Então, locação. Que mais? Direito real de habitação. Se me dessem esse cardápio, eu já até sei para onde eu ia. Usufruto ou direito de uso? Gente, olha quanta coisa. Mas é tudo igual, como dizem alguns, né, queridos alunos. Professor, é que nem locação, né? Comodato é que nem locação, usufruto é o que nem. Esse que nem, eu preciso conhecer esse cidadão, né? Que ele está em todas. Não é nada que nem. Não é nada, é completamente diferente. Ainda que de fora, você faça o mesmo raciocínio que você faz quando você está chegando na sua casa e vê seu vizinho entrando. Ele é dono. O que todo mundo vai achar? Ela é dona da casa, olha, ela ainda ficou com os bens. Mal sabe, né, que muitas vezes eu estou ali ou pagando locação da metade, ou, né, e aqui já falo o que eu gostaria de ser numa situação dessa, daí, César, você me fala o que você queria ser, tá? Usufrutuária. Por que usufrutuária? Usufrutuária vitalícia, né? Até para sempre. Por quê? Porque eu posso morar e eu posso fruir. O que significa fruir? Eu posso amanhã, meus filhos cresceram, o apartamento era muito grande, me dava muita despesa, eu posso ir para um menor e alugar aquele apartamento e a renda é minha. É óbvio, pessoal, que eu estou aqui ilustrando, a gente tem regras específicas para isso, tem que fazer, né, um usufruto bem feitinho, e é para isso que a gente está apresentando essa matéria, para que vocês entrem aí, simplesmente não falar, deixa comodato, deixa mesmo. Olha, consegui comodato para você. O comodato é um contrato que você não precisa pagar. Tem segurança jurídica esse comodato? Direito pessoal. Não estou desmerecendo o direito pessoal. O direito real, ele se apoia contratualmente no direito pessoal. Mas olha lá, cuidado, tomem cuidado. Certo? E aí eu vou para a habitação. E não sei porque a habitação ganhou fama, né? O direito real de habitação ganhou fama, luzes com o direito das sucessões, e todo mundo acha que o direito real de habitação é um direito de origem, de natureza jurídica sucessória. E não é. Ele é direito real, ele está lá. Ele pode ser, né, instituído em outras situações, não precisa ser uma situação, não precisa morrer para ser habitador. E o que é o direito real de habitação? Um direito real no qual, né, o seu titular, que a gente chama de habitador, pode morar sem pagar nada, lógico, então é gratuito, no imóvel de outra pessoa. Isso é muito importante. Então, se eu não conseguir usufruto, que eu consiga pelo menos a habitação. Por quê? Porque ele é direito real.
E se é direito real, só se adquirem direitos reais sobre bens imóveis com o registro na matrícula do imóvel. Então, vejam a segurança jurídica, a publicidade, né, o exercício erga omnes que eu tenho dessas titularidades. Mas eu posso ainda ser usuário. O que é usuário? Está lá nos direitos reais. Eu posso usar com a minha família e tirar alguns frutos que aquela coisa possa, né, render para o meu sustento. Então, eu dou um passinho além. Então, vejam que eu tenho aí uma pleiade de situações e que é a situação que a gente ouve, né? O ser humano não usa, clássica frase, né? 10% das suas potencialidades. E a gente não usa, isso tudo está no Código Civil, de uma maneira convencional, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, eu não preciso morrer para ter direito de habitação, e a gente simplesmente não usa. A gente vai sempre na clássica versão do comodato, né? Ou o máximo que se faz é a questão do usufruto, da doação com reserva de usufruto, e se esquece que mesmo o usufruto que é tão usado aqui por nós, ele tem questões importantíssimas que ficam aí à margem. A questão do direito de acrescer do usufruto, tem que tomar muito cuidado. Então, o casal começa, dentro de um planejamento sucessório, a passar os seus bens para outras pessoas, para os seus filhos, e colocam lá, vamos reservar o usufruto, esquece do direito de acrescer entre eles, porque o usufruto é um direito que não se transmite, é um direito inalienável, ele dura no máximo até, né, durante a vida do usufrutuário. O usufrutuário morreu, acabou o usufruto. Então, tenho que lembrar no direito de acrescer que é possível entre usufrutuários, eu posso ter um condomínio sobre usufruto e tantas outras coisas que eu poderia trazer aqui para vocês. E ainda dentro do usufruto, tão largamente usado por nós, a gente tem que tomar muito cuidado sobre a questão do usufruto dos pais sobre os bens dos seus filhos menores. Vocês sabem, os pais são usufrutuários legais, não precisa escolher, está lá na lei, dos bens dos seus filhos menores. Tudo tranquilo com isso? Tudo tranquilo, ótimo. Quem você queria que fosse? Não, sim, os pais. Será que todo pai, toda mãe tem aptidão para ser usufrutuário? Porque, vejam, o usufrutuário é aquele cidadão, então sempre partam dos três poderes de domínio. Né? É aquele cidadão, então os três poderes a rigor estão concentrados nas mãos do proprietário, o usufrutuário ele pega dois. Quais poderes? Uso e fruição. Se eu sou pai, mãe, e eu sou usufrutuária dos bens do meu filho, a rigor eu faço o quê com essa renda que os bens do meu filho menor rendem para mim? O que eu quiser. O que você quiser, sim. Lógico que não foi essa a intenção do legislador. Foi dar, né, maior agilidade, maior poder sobre a coisa, maior poder de ingerência, muito além de administração, para poder bem cuidar do patrimônio do seu filho menor e reverter, claro, isso para o seu filho, mas ele é usufrutuário, minha gente. Ele é usufrutuário. Você pode afastar o usufruto do pai ou da mãe através de testamento? Sim, eu falo isso para vocês com toda tranquilidade. Sim, professor, eu tenho um pai, uma mãe de um cliente que é, né, pródigo, ou gasta demais, ou então uma situação mais grave, né, alcoólatra, é viciado em drogas, e essa criança, o pai faleceu e herdou um patrimônio, essa criança tem 3 anos, e agora, quem administra? A mãe, né? Se tem a mãe, ela é usufrutuária. Uma situação, lógico, extrema dessa, é um perigo, é um perigo. Por que é um perigo? Porque ela pode usar para ela, a rigor é possível isso, ela tem que conservar a coisa para o final do usufruto devolver. Então, eu tenho mecanismos de controle para que isso não chegue a acontecer, tá certo? E tantas outras situações decorrentes desse patrimônio que essa criança vai receber. E aqui, o testamento, quando a gente fala de direito das sucessões, a gente tem que falar de direitos reais, para compor. Eu posso deixar usufruto em testamento, eu posso deixar direito real de habitação em testamento, que não é aquele lá do direito das sucessões, que é o direito real de habitação legal em favor da viúva. Eu posso ter uma situação de um filho maior incapaz, e eu gosto sempre de, né, quem já aqui me assistiu
tem que sempre lidar com isso, porque eu particularmente gosto muito dessa questão da curatela, me dedico, estudo isso, e é uma dor para pais já bem idosos que sabem que quando eles falecerem, ninguém vai cuidar do filho maior incapaz. E me permitam falar assim tão tecnicamente deles. Por quê? Porque é uma coisa que é pai e mãe que cuida, é difícil você ter um irmão dele que está tocando a vida, que já tem sua família, que vai parar para cuidar como a mãe e o pai cuidariam. E em algumas doenças psíquicas, isso eu aprendi, a minha atividade me deu a oportunidade de ter esse olhar mais detalhado e até mais afetuoso a esses clientes que, graças a Deus, me trazem esses problemas e eu aprendo muito com eles, que em determinadas doenças psíquicas, você não pode tirar a pessoa de dentro de casa. Se você tira a pessoa de dentro de casa, ela morre, ela não consegue mais se manter. Por quê? Porque algumas neuroses, algumas questões, né, ligadas a essas doenças, a pessoa precisa ter aquela mesa branca do lado da mesa azul, que está do lado da cadeira amarela, que tem uma toalha vermelha, e se você mexe naquilo, algumas esquizofrenias, deixa eu me fugir da palavra, se você mexe naquela toalha de manhã, a pessoa, ela sai do prumo. Então, a grande preocupação é, tudo bem, ele é herdeiro, mas como é que eu posso garantir que ele fique morando aqui? Eu quero que ele more aqui até o fim da vida dele. Então, vamos criar uma teia de proteção, estabelecendo um direito real de habitação para ele, né? Só para que vocês saibam, essa questão é tão delicada que já foi até projeto para incluir o direito real de habitação legal para o filho maior incapaz. Mas eu posso fazer isso, esse que é o incrível dos direitos reais, eu posso fazer isso para o meu filho maior, deixo um testamento dizendo, no imóvel, né, onde ele habitava comigo, eu quero que ele exerça direito real de habitação. E claro, tenho ali algumas questões para tratar também. Então, vejam, já encerrando, porque, né, agora o César tem que pegar e corrigir, eu queria apresentar para vocês essa riqueza que a gente tem no Código Civil e que a gente não quer ler, né? Talvez fique apenas com a ideia de que direito real é igual é o que nem, né? É que nem propriedade, e direito real é muito mais que isso, muito além disso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Desculpem aí se eu falei demais, aqui eu me empolgo e eu estou à disposição. César, obrigada. É com você agora. Ô Dani, devo ficar... Você já viu as lives da Narcisa? Porque eu tenho uma cultura, que eu gosto de cultura inútil, eu particularmente, né? De vez em quando eu gosto de assistir Big Brother Brasil para dar exemplo dentro de sala de aula. Eu gosto de assistir de férias com ex. Você nem deve saber o que é isso de férias com ex. Eu já vi. E assim, o César deve ver a Dani falando assim, aí a Val faz aquelas caras... Porque é muito bom te ouvir falar, sempre é muito bom te ouvir falar. E assim, obrigada, a riqueza de profundidade, como é conhecedora dos direitos reais, artigo por artigo, assim, eu nem tento porque eu erro todos, então esse é um ponto interessante. E é exatamente, esse é o ponto, na verdade, quando nós fazemos esse bate-papo, essa conversa, esse evento, a gente tenta chamar a atenção, acho que esse é o grande objetivo, né, Dani? É mostrar para os colegas advogados, principalmente os advogados, mas os não advogados também, que há uma falha, e não posso dizer uma falha, mas há um desinteresse, muitas das vezes, dos familiaristas por trás dos direitos reais, né? E, Dani, tanto é que todas as vezes que nós montamos esse curso nas comissões de família e sessões, não nas comissões de direito imobiliário, porque, e assim, você pega uma comissão de direito de família e sessões, tem 50, 60, 70 integrantes. Você pega uma comissão de imobiliário ou condominial, é uma meia dúzia de gato pingado, muitas das vezes. Isso acaba refletindo nos processos, é uma grande verdade, a gente percebe isso na prática, né? E acho que essa é a grande verdade que eu queria colocar por aqui. E eu vi que a Fabiana Domingues mandou um beijo para nós. A Fabiana Domingues é uma queridíssima. Fabiana, não sei se você sabe, ela está aqui assistindo a gente, pelo menos estava, não sei mais agora, mas eu a citei umas 20 vezes na última aula, que eu dei uma aula de regime de bens e pacto antinupcial. Ela tem uma obra extraordinária quanto a isso, e de fôlego, uma obra muito boa, ao qual citei algumas vezes, e tudo isso tem a ver e tem relação, Dani,
com a impossibilidade de desassociação do direito de família e os direitos reais, né? Fica difícil eu falar, porque, assim, tecnicamente, eu vou tentar simplesmente colocar algumas visões minhas, porque eu vejo que você acabou abrangendo desde o primeiro artigo, do artigo 1196, até os últimos dos direitos reais, praticamente. A gente só evita não judiar deles falando de anticrese, falar de enfiteuse, que coisas que eu e você gostamos, mas por conta de que isso é muito mais raro acontecer. E eu me lembro uma vez, Dani, que eu conversei com o Moreira Alves, eu falei com o Moreira, que eu fui assistente do Moreira Alves 2 semestres na FADESP, quando eu estava no meu mestrado. Eu falei, professor, por que você não tira isso do código? Por que o senhor não tirou isso do Código Civil? O senhor estava lá com o Chapum. Tira isso, por que o anticrese está aqui? Ele, muito educado, falou assim, com a mãozinha tremendo, já era bem senhor de idade. E ele falou assim, para quem não sabe, Moreira Alves escreveu a parte geral do Código Civil. Ele disse o seguinte: é um direito real, meu filho, o direito real é um rol típico, o seu tiro ninguém mais pode fazer. Essa foi exatamente a resposta, muito gentil, mas eu era muito novo, com 25, 26 anos fazendo mestrado, e o recado que eu entendi, Dani, foi: vai estudar, caboclo, não fica me perturbando, porque o rol é típico, ele não é um direito pessoal, e etc e tal, mas foi isso. Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, né, e a maturidade nos faz isso. E a maturidade me presenteou com bons amigos, você, e boas amigas, você é uma delas, e me disse, e não foi por acaso da vida, foram por 2 grandes motivos. A minha base, eu sempre falo isso, gente, é o direitos reais, né? Foi de lá que eu fui criado, meus trabalhos são escritos dali. Com certeza eu vou fazer mais trabalhos direcionados a isso, só sobre isso, mas não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Eu brinco que a posse está para a propriedade, como também, eu já falei isso e ela sabe dessa minha frase, como a união estável está para o casamento. E na origem dos direitos reais, lá em 1900, em Guaraná com rolha, para não ficar citando aí o Corpus Juris Civilis, nós temos uma situação de que os direitos reais tinham uma forte relação com o direito de família e sucessões, né? E, na verdade, tem uma frase que eu também gosto, e é uma parábola, na verdade, diz que uma vez o ser e o ter se encontraram e o ser falou para o ter o seguinte: olha, muito mais importante ser, né? E aí o ter, de uma forma muito pedante, respondeu da seguinte forma, ele falou assim: não adianta você ser se você não tem nada. Bom, né? E claro que essa parábola mostra a importância do que você tem, não que necessariamente isso seja patrimônio físico, material, mas o legado que você acaba deixando, né? E claro que dentre todos os legados que você deixa, o patrimônio é uma delas. E patrimônio na verdade, o conceito jurídico de patrimônio é aquilo que lhe pertence, né? Que, claro, durante muito tempo, principalmente com alguns passos que nós tivemos do liberalismo econômico, você valia ou você tinha o que, eventualmente, você declarava no imposto de renda, e tinha muita gente que não declarava para não ter problemas lá na frente, né? Mas você deixa, nós deixamos, nós construímos, nós nos desenvolvemos com base no patrimônio e, sendo assim, frente a todos os direitos reais que nós temos. Como a Dani falou, nós estamos acostumados com propriedade, 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 mas na hora que senta o cliente no seu colo, simplesmente a única coisa que você não vê é propriedade. Quem nunca se deparou com uma situação, e agora os desdobramentos, se é que eu posso dizer assim, da fala da professora, da minha queridíssima amiga Dani, com um inventário que simplesmente não vai para frente. E ele não vai para frente não é por conta da sua vontade, por conta da vontade das partes, ele não vai para frente porque ele simplesmente tem problemas claros de problemas decorrentes da posse e da propriedade e dos seus demais direitos reais. O sujeito vem e fala assim: olha, eu tenho aquele terreno. Aí você fala: ótimo, me mostre de onde veio a titularidade. Aí você vê que é um terreno de marinho, o cara nunca pagou foro, não existe propriedade, ele é ocupante, mas ele está lá há 50 anos. E antes de você iniciar o inventário, você perguntou para ele: onde é que você mora? Eu moro em tal lugar, eu preciso inventariar isso. Ele: tá bom. E aí o que nós fazemos? As primeiras declarações, porque é importante, ele somente nós juntamos alguma coisa, e quando nós vamos ver de verdade, o cara não tem nada.
Por quê? Por vários motivos a gente pode dizer isso. Talvez por conta do sistema registral e notarial que nós temos, que é altamente formal e solene, a gente sabe disso. E também, talvez, por conta dos custos que são empregados por conta dessas transferências, que também acabam incomodando muito, e pela ausência de formalidade de brasileiro, porque a gente sabe que o brasileiro não gosta de muita formalidade. Renata, você sabe que, por mais de uma vez, eu perguntei, mas por que você não passou essa propriedade? Ele falou assim, doutor, eu preferia trocar os armários da minha casa do que gastar 25 mil reais de escritura. E responde assim na lata. Assim, você fala, tá bom, parabéns. Parabéns. Não sei se vocês sabem disso, no Brasil eu brinco que o sujeito, para poder comprar um veículo, ele leva o mecânico, ele leva o cunhado, ele leva a sogra, ele leva todo mundo para ver o raio do carro. Quando ele vai comprar um imóvel, ele é autossuficiente, ele é onisciente, onipresente, e todos os uni que vocês podem pensar, porque ele acredita que ele sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Tem até nome chique para isso, tem due diligence, para poder descobrir se o imóvel é do sujeito, se o imóvel não é do sujeito, se tem passivo ambiental, se não tem passivo ambiental. E claro que isso desemboca no direito de família e sucessões. Não só no direito de família e sucessões, né, Dani? No direito empresarial, por exemplo. Existe, atrás do direito empresarial, o que eu chamo que é todo o engajamento, né, todo o approach econômico que dá sustentabilidade econômica da empresa. Sem patrimônio, ela não é empresa. E uma sociedade conjugal não é sociedade conjugal sem patrimônio. Eu gosto de dizer, Dani, que eu vou dar o meu exemplo pessoal de vida, e eu dei muita sorte, eu brinco que minha vida começou a melhorar patrimonialmente depois que eu me casei. Não sei por quê, e assim, para mim o regime da comunhão parcial de bens e o regime da comunhão universal não ia mudar muita coisa, porque eu não tinha nada antes de me casar mesmo, então não teria problema de bens particulares. Eu tenho um único imóvel, mas tinha cláusula de incomunicabilidade, então não ia mudar nada se me casasse pelo regime da comunhão universal de bens. Está vendo como falar de família é falar de patrimônio? E muitas das vezes a gente não se pega a isso e na hora do vamos ver, ninguém entende nada. Eu digo, as partes não entendem nada, não estão entendendo o que está acontecendo, e elas precisam de um bom técnico, um ótimo técnico. Um técnico que saiba a diferença entre todas as categorias reais, um técnico que saiba a diferença clara entre um direito pessoal e um direito real, por mais complexo que isso seja. É a mesma coisa, gente, de vocês irem no médico e ele te receitar um antibiótico e um anti-inflamatório. Nós sabemos a diferença do antibiótico e anti-inflamatório, ou pelo menos um conhecimento raso. Mas é muito triste quando você vai no médico e ele fala assim, eu estou passando mal, eu estou ruim. Ele chega para você e fala assim, você tem virose. O que é virose? Virose é a mesma coisa de dizer para você, eu sei que você está mal, mas eu não sei o que você tem. E é claro que muitas das vezes não é culpa do médico, é culpa de que ele não pode fazer os exames laboratoriais necessários para identificar o que você tem. E é assim, Dani, as respostas que nós escutamos do médico ultimamente é, tá com dor de barriga? É virose. Tá sem dor de barriga? É estresse. Isso é muito ruim porque o profissional muitas das vezes fica desacreditado. Né? E o profissional muitas das vezes fica nessa situação de um approach muito delicado no caso concreto. E aí, o que acontece, gente? Nós, advogados, e os colegas de direito de família e sucessões precisam conhecer os direitos reais. Por quê, Dani? Porque nunca vai acontecer isso. Pelo menos na minha história da advocacia, que não é tão longa assim, chega um casal e fala assim, olha, César, eu vou me divorciar. Você fala, nossa, que coisa boa. Ele fala assim, eu tenho 2 imóveis, não existe nenhum impedimento sobre eles, registrado. A construção averbada na matrícula, sabe? A coisa mais linda do mundo. Então, eu consigo partilhar da forma que há uma unicidade. Ou seja, um ficou com a casa da praia, o outro ficou com a casa de campo, eles vão deixar a casa para a filha, porque eles sabem qual que é o interesse dele. Aqui, meus caros, no Brasil é o seguinte, o inventário vai cair no seu colo, eu vou ser muito sincero, o imóvel vai ser o uso que vai estar no nome do ciclano, do beltrano, porque construiu no puxadinho da casa do sogro, ou 2.
O cara se casou tem 3 anos, fez uma alienação fiduciária em garantia do imóvel em 50 mil parcelas, 30 anos, e não aguentou e vai querer acabar com esse casamento agora, e ele não sabe quais foram os problemas que eles tiveram por trás dessa respectiva construção. O carro, ele não comprou por meio do sistema de financiamento, mas o carro que ele comprou é consórcio, e aí tá para ser sorteado, os caras colocaram dinheiro do consórcio lá. Aí tem 3 filhos, aí os 3 filhos, cada um está numa situação diferente, o filho do outro casamento. É isso. E aí o que acontece? Nós precisamos ter todo o cuidado por trás disso. E saber manusear, na verdade, manusear os direitos reais da melhor forma. Seja de forma preventiva, que é a melhor solução que nós temos, Dani. Assim, saber planejar a nossa sucessão é de suma importância, e eu posso dar vários exemplos para vocês nesse sentido. E fazer planejamento sucessório, Dani, sem que eventualmente seja pacta corvina. Quem conhece bem os direitos reais não precisa ficar se preocupando com holding familiar que está chique, sabe? O nome holding familiar, para mim, é tão pior quanto, por exemplo, você falar de constituto possessório, por exemplo. Porque, não, holding é legal. Holding familiar, essa organização societária nem existe. Holding familiar, não. Constituto possessório, pelo amor de Deus, essa coisa do demônio, não põe a mão nisso. Né? Mas o que acontece? É possível fazer isso. É possível fazer isso por meio de um usufruto vitalício. É possível você constituir, muitas das vezes, um direito real de superfície. É muitas das vezes possível você utilizar a ferramenta da habitação. Você poder fazer uma doação em vida, muitas das vezes, não é problema, apesar de inicialmente ser um direito pessoal, porque você é um ato unilateral. Você trabalhar a questão da compra e venda entre os cônjuges, muitas das vezes, e aí a gente começa a dialogar com o direito real e com o direito pessoal. Essa é a nossa realidade. E se o familiarista não conhecer essa realidade, ele fica com dúvida. Professor, mas isso é algo tudo moderno. Os direitos reais estão aí. Dani, eu vou te falar uma consulta que uma colega, uma aluna, ex-aluna nossa, dentro de sala de aula, me ligou para perguntar. Olha como pode dar confusão determinadas disposições testamentárias, algumas disposições de ato em vida. A aluna me ligou, grande amiga, Kelly, falou assim, César, você não é Enel, mas você dá uma luz de vez em quando para nós. Me ajuda, porque eu estou com um caso no meu escritório, eu não sei o que eu faço. Foi exatamente assim, Dani, eu recebi a mensagem pelo WhatsApp. Quando começa assim, eu falo, lá vem bomba, literalmente veio bomba. Estou com um problema. Aí eu falo assim, diga. Eu estou com um inventário para fazer, que existem outros bens. Eu falei, que bom, parabéns, muito bom, tranquilo. E está tudo tranquilo, tem matrícula, está tudo no nome das pessoas. Eu falei, professor, nem te conto. É isso, então foi assim. Mas esse não é o problema. Eu falei, se esse não é o problema, vai vir confusão pela frente. Eu estou com um problema das cinzas do decujus. Eu falei, hã? Sim, ele pediu para ser cremado, mas ele não disse o que era para fazer com as cinzas dele. A atual mulher dele, que mora em Cuiabá, quer jogar as cinzas dele no rio. Eu sou a filha dele, eu quero ficar com as cinzas. E eu falei assim, tem alguma disposição dele de ato de última vontade? Aqueles nomes feios, né, Dani? Codicilo, por exemplo? Tem? Não tem, só falou que queria ser cremado. E aí, o que eu faço com isso? E aí que eu me viro para a Dani e falo, como é bom conhecer os fundamentos jurídicos, as classificações jurídicas, os conceitos jurídicos e os princípios jurídicos. E é bom você conhecer o direito civil de cabo a rabo. Poxa, César, mas isso é um problema atual, porque teve Covid, que não sei o que lá, que não sei o que, e agora por conta desse número de mortes, com certeza ia dar um problema. Não, Dani. Não, Renata. Não, minha amiga Cris, se vocês forem ler a pior tragédia grega de todas, que foi Antígona, foi uma questão de direito mortuário. Antígona não teve a possibilidade de enterrar o irmão de acordo com os costumes gregos à época. Olha que interessante. E o que é essa cinza? Ninguém para pensar. E o que seria essa cinza? É pessoa? É coisa? Eu tenho propriedade sobre aquilo agora? Poxa, eu não sei. E aí que ela me ligou. E aí eu falo que meu telefone toca de vez em quando com essas coisas, Dani. E aí eu falei, deixa eu pensar um pouco. E aí eu fui pensar.
pesquisei um pouco, não sei se você já viu, tem um tratado de direito mortuário, e eu fui lá nesse tratado que a gente tem lá no escritório, e aí não achei a resposta, né? Diz que simplesmente as cinzas não podem ser jogadas em qualquer lugar, apesar de poder ser trabalhada como adubo, juro por Deus, não pode ser jogada em qualquer lugar por uma questão de saúde pública, né? Pode ser descartada no mar, pode ser descartada no campo, mas não pode ser descartada em qualquer lugar. Eu descobri que, olha só que interessante, que as cinzas são consideradas como um bem. E se ele é bem, dentro daquela distinção, olha as categorias jurídicas de bem e coisa, que é super difícil, a professora Maria Helena Diniz tem uma classificação, o professor Carlos Roberto Gonçalves tem outra classificação, não importa a classificação, mas a gente parte da... Importa, sim, mas nesse conceito de diferença entre se é coisa, se é bem, se é bem, se é coisa, a única coisa que a única compreensão que tem é que não é pessoa. Não é pessoa. E não sendo pessoa, ele vai ser um bem ou uma coisa, ele simplesmente é considerado como bem imóvel por força do artigo 80 ou de artigo 83, eu nunca sei se é 83 ou 80, o inciso 2, e vai ser objeto de partilha. E aí o que eu faço, Dani? E a concorrência sucessória? Eu vou ter que pegar, colocar em cima de uma balança, colocar metade de um pó de um lado e metade do pó do outro? E assim, e se ela jogar essas cinzas antes, eventualmente, dessa partilha, se a gente pode dizer assim? E aí surgem os problemas que decorrem do direito de propriedade. É claro, Dani, que eu não vou fazer acontecer um troço desse, eu na prática não faria acontecer um troço desse. Ter que colocar o pó em cima de uma balança e partilhar o pó. Mas aí que vem a parte sensível da advocacia familiarista. E as pessoas falam, Dani, que somente no direito de família e de sucessões que nós temos uma guerra, porque tudo é afeto. Imagina, aquilo é um bem e existe um afeto. E se você for classificar aquele pó, ou seja, as cinzas, aquilo seria um bem fora do comércio, dentro das classificações jurídicas que nós temos. Para o Estado, por exemplo, res nullis, coisas de ninguém, porque de certa forma não interessa a ninguém. Olha que situação. E sem falar de problemas, de questões relacionadas ao inventário digital, que o nosso querido amigo em comum, João Aguirre, fala tão bem sobre isso. O que eu quero dizer para vocês essa manhã, e me restou muito pouco para falar, é que, na verdade, vocês não podem renegar o direito das coisas, vocês não podem renegar as categorias jurídicas, vocês não podem renegar uma parte que é importantíssima. Não adianta, muitas das coisas, você entender a questão na teoria. Conheço o artigo 1829 de cabo a rabo, professor. Eu sei quando comunica, eu não sei quando não comunica. Graças a Deus declarei inconstitucional 1790, aquela confusão toda. Eu sei o que é legado, eu sei o que é partilha, eu sei o que é testamento, eu sei o que é diretiva antecipada, eu sei o que é testamento vital. Mas na hora de materializar tudo isso, vocês precisam conhecer verdadeiramente o direito real, para saber como você vai se comportar frente a ele. Eu acho que é esse um recado dessa manhã de hoje. Eu acredito que é isso que nós podemos falar, além de tudo isso. Eu sou somente um contador de histórias, eu acho que foi o que mais que eu fiz nos minutos de minha fala, mas eu tenho certeza que vocês já estão muito bem calçados com os conceitos jurídicos que foram colocados pela minha amiguíssima Daniela, que é muito bom ouvi-la falar, é muito bom ver você falar com essa biblioteca linda. Aquilo ali no fundo é um Van Gogh, Dani? Eu gosto muito de Van Gogh. É um Van Gogh, né, comprado. Não, mas é uma imagem de Van Gogh, né? Eu ia falar que não, era sim, até porque é um Van Gogh daquelas gravuras, né? Jamais se eu tivesse um Van Gogh, meus amigos. Mas casa. é lindo, eu também gosto de Van Gogh. Você sabe aqueles bonequinhos assim pequenininhos do Van Gogh? Eu tenho um, de tanto que eu gosto. Eu sou muito ruim para arte, sabe? Eu sou muito leigo, mas essa é uma questão que é bastante interessante. Eu gosto de arte, assim, é muito bom falar com você e é muito bom encontrá-la, ainda que dessa forma, Dani. Obrigado mesmo de coração. Eu vejo que nós temos
várias pessoas amigas aqui, e eu sinto em não poder nominar cada uma de vocês que estão aqui conosco, porque se eu fazê-lo, eventualmente vai ter prejuízo de um e o de outro. Renata, obrigado pelo convite, pela sua casa. É sempre um prazer poder falar para todas as casas da região do ABC, e do D também, porque nós somos lá várias nominações diferentes lá, mas é uma região que particularmente eu gosto muito, a gente sempre é muito bem acolhido. Andressa também, obrigado pela acolhida, e eu quero desejar a todos um ótimo dia. Espero de verdade que a gente consiga montar esse curso mais uma vez, Dani, e aí a gente vai pedir os esforços incansáveis das nossas colegas da região. Mas eu vi que tem gente aqui da Praia Grande, e esses eventos nos fazem, de verdade, encontrar colegas que estão mais distantes, né? Então, sempre tem um lado difícil de tudo que está acontecendo, mas eu acredito que é o dever humano de resiliência a gente tentar se reinventar. Eu gostaria de estar aí, dar um beijo em você, um beijo na Renata, um beijo na Andressa, um beijo na Fabiana Domingues, um beijo em todos, mas infelizmente a gente vai continuar assim, mas acho que só mais um pouquinho de tempo. Espero aí que a gente consiga fazer as duas coisas, por que não as duas coisas a partir de agora? Trazer os colegas mais distantes utilizando as plataformas digitais, que muitas das vezes não conseguem se deslocar, e manter aquele momento de afeto, de carinho que nós temos, tá bom? Eu vi as perguntas aqui, mas acho que a gente pode respondê-las logo depois. Obrigado pela palavra, obrigado por te ouvir mais uma vez, Dani, e doutora Renata, doutora Andressa, eu, se posso dizer assim, porque é uma conversa, devolvo a palavra à presidência da mesa. César, deixa eu só pegar esse gancho nessa questão das cinzas, eu adorei. Eu vou dizer para vocês, eu nunca tinha pensado nisso. E olha que eu sou uma pessoa que penso muito na morte. Não, calma, né? Nas consequências da morte, né? Não é um assunto que eu penso, e quem me conhece sabe, eu divulgo a questão do testamento há muito tempo. Eu sou uma defensora do testamento. Eu acho que todo mundo tinha que fazer testamento. Eu não escondo isso, eu tenho testamento há muito tempo, e testamento está desatrelado necessariamente a patrimônio. Todo mundo aqui que tem filho sabe do que eu estou falando. Se você tem um filho e você não tem, né, como diz minha mãe, um gato para puxar pelo rabo, por mais razão ainda você tem que fazer testamento, sabe para quê? Para pôr um negócio que se chama tutela testamentária. Quem vai cuidar do seu filho se você e o pai ou a mãe dele desaparecerem? Eu acho que é a maior preocupação. E vejam, não tem nada a ver, tem a ver, mas não é necessariamente ligado a patrimônio. Então, como eu penso muito nesses assuntos, né, de morte, eu nunca pensei, esse negócio da cinza é fabuloso e engraçado, César, enquanto você estava contando, eu pensei assim, caramba, o que eu faria? Eu ia dividir meio a meio, mas eu não pensei na concorrência. Você colocou bem, puxa, mas não é meio a meio, né? Não é meio a meio. Mas eu falei assim, ó, cada uma pega a sua metade, mas espera aí, você está dissipando em dois. As pessoas não são metade, elas são unas, né? Você não pode pegar a cinza que representa, né, a memória, a dignidade do falecido, pode dividir ele, ó, cada um fica com o seu bolinho. Então, mas olha, que interessante. E só, juro, antes de devolver, César, você falou, né, do Moreira Alves, né, não tenho o que falar. E eu me lembrei que essas questões, como o direito real ele permeia e a gente também bebe dessa fonte e não sai mais, e fazendo aqui uma homenagem ao nosso querido, acho que eu falo em nome de todos nós aqui, queridíssimo Zeno Veloso, né? Perdemos professor de todos nós. Perdemos uma referência, uma figura, uma pessoa doce. Eu acho que essa é a sua maior marca, entre outras tantas contribuições que ele fez para o direito. E lá naqueles, né, eventos, lá atrás, faz muito tempo isso, eu estava já estudando direito real, num dos encontros, almoço, jantar, ele sentou ao meu lado e a gente começou a conversar mais, assim, né, aproximado, e ele falou, onde você está dando aula? E eu falei, eu assumi uma cadeira de direitos reais na Faculdade de Minas Gerais, por onde fiquei, aliás, né, 11 anos. Direitos reais, nossa, eu gosto tanto. Eu também gosto. Ele falou assim, eu quero ver se assim, que eu quero ver se você sabe mesmo direito real. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você responder, eu quero ver. Eu falei, qual? Fiquei com medo, né? Que pergunta? Ele falou, qual é o único lugar do Código Civil
fora do direito da família, onde tem a palavra família. E eu falei, pensei, não foi fácil, pensei no direito real de uso. É onde tem, na verdade, a palavra, um novo conceito, um conceito de família que não tem em lugar nenhum, nem do Código, nem da Constituição. É um conceito super diferente, onde a família do usuário é composta pelo seu cônjuge, companheiro, pelos filhos que habitam ali com ele e por seus funcionários domésticos. E não, muitas vezes não, por seus filhos maiores. A família é uma família nuclear para fins do direito real de uso. É o único lugar que você tem um conceito de família fora da Constituição e fora do Código, da parte de família do Código Civil. E com isso eu queria fazer essa homenagem para o Zeno, porque essa pergunta dele nunca mais, né, eu nunca mais esqueci, e realmente perdemos uma grande referência. E César, eu não vou nem agradecer de novo, como é prazeroso ouvir você e estar aqui com você. Muito obrigada de novo, doutora Renata, doutora Andressa, eu estou aqui à disposição. Dani, Fabi, Cris, beijos. Dani, deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre fui um aluno que nunca fui um aluno nota 10. Não sei se você... Nunca contei isso para você, né? Eu sempre fui um aluno mais ou menos. Até porque eu fui meio criado assim. Minha mãe chegava para mim... E olha para você ver como muitas das coisas a gente tem problema. Minha mãe falava assim para mim, pega o que quer aparecer muito, toma uma martelada. E eu sempre ficava mais ou menos numa linha medianiza, assim. Não, conseguiu passar, passou. E eu tinha 2 primos, Dani, que eles são gêmeos, porque eles continuam aqui conosco. E aí, eles são 2 anos mais velhos. Travou, doutor. Travou. Travou, doutor César. Ah, doutor César travou. Pois é, tem que esperar ele voltar para encerrar. Travou. Acho que travou só ele, né? Eu acredito que sim. Eu acho que ele deve estar tentando reingressar, talvez. Vou aguardar para poder encerrar com a presença dele. Só ele. Então tá. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se ele retorna, só para poder encerrar. Ah, ele saiu, ele deve estar ingressando de novo. Coisas da internet. Realmente. Gente, eu não tenho a menor habilidade para esse tipo de tecnologia. Olá, doutor. Bem-vindo de volta. Oi, meninas. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Sim, eu ouço. Desculpa, eu estava falando sobre a minha história, né, Dani? Caiu a ligação aqui, agora eu estou no celular. E eles, não sei qual até que parte você foi, ele falou assim, eu quero ser médico e eu quero ser advogado e tal, não sei o que lá. Aí eu falava assim, meu pai, sempre mais doido, né? Falava assim, responde que você quer ser surfista, que você quer ser skatista, porque não interessa o que você vai ser na sua vida, né? E aí o engraçado, Dani, que eu falava que não queria fazer direito até uma semana antes de fazer o vestibular. E aí eu fiz o vestibular e a gente está aqui hoje. Então fique tranquila, pode ser que eventualmente sua menina fala que não quer, que não tem interesse, a gente não tem poder de influência sobre isso, mas as coisas mudam do dia para a noite de tal velocidade que você nem acredita, viu, Dani? Que assim seja. Vou rezar, César. Então tá bom. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Desculpa, minha internet caiu aqui, ela não voltou ainda direito. Mas foi um prazer falar com você hoje, Dani. Obrigado, viu? Obrigada, obrigado a todos. César, Obrigado a todos. beijo. Agora já no caminho de despedida. Já. Obrigado. Eu agradeço também a todos, agradeço ao doutor César, agradeço a doutora Daniela, foi espetacular, uma aula excelente. Agradeço a doutora Andressa pela ajuda, como sempre, sempre participativa, e também já me despeço e deixo um abraço a todos que estiveram aqui, que participaram. Um abraço para minha casa, minha presidente, minha coordenadora, e um obrigado a todos que ficaram aqui acompanhando a live com a gente. Doutora Andressa? Eu agradeço a todo mundo que participou, especialmente aos palestrantes pela sensacional palestra, né, pelos ensinamentos que foram transmitidos a nós nessa manhã. Agradeço mais uma vez a diretoria,
da OAB de Santo André, na pessoa da doutora Andréia, mais extenso a todos os seus membros, a minha comissão, que está sempre unida para a gente tentar, né, fazer esses eventos que são tão importantes aí na pandemia. Me desculpo por eventuais falhas que possam ter havido. Encaminhem as perguntas, porque a doutora Renata encaminhará ao doutor César depois para responder. Com relação a uma pergunta que teve sobre o certificado e sobre como isso funciona, e se vai ficar disponível a palestra no YouTube, imagino que sim, vai ficar disponível a palestra mais para frente, daqui uns 2, 3 dias, no YouTube da OAB de Santo André, e os certificados, para quem se inscreveu, são encaminhados no e-mail que foi fornecido pela pessoa que se inscreveu daqui a alguns dias, que são feitos pelos funcionários da OAB de Santo André, que estão em home office, mas devem ser encaminhados no e-mail de todos os participantes. Que aguardo vocês nos próximos eventos aí da nossa comissão, da OAB de Santo André. Fiquem de olho aí em tudo que está sendo divulgado nas redes sociais. Até uma próxima. Um bom dia a todos. Até, gente. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Tem que encerrar, tá bem? Ótimo. Bom dia para vocês.